Todo mundo acha que eu sou arquiteto ou decorador, designer, alguma coisa assim, né? Mas eu sou administrador de empresas, a gente trabalha com peça artesanal, peças únicas. Meu pai sempre gostou muito de decoração, de antiguidade, ele pintava. Cresci nesse meio, assim, com ele. E assim nasceu a Ori. Através de um container de mudança. A gente tem inúmeros fornecedores no Vietnã, na China, Tailândia. Hoje a gente importa de 5 países. O nosso galpão virou uma grande galeria e um grande estúdio e um showroom. Quão confiável nós somos para vender uma peça de 180 mil reais. Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. Olha só como ele veio bonitinho hoje. Agora ele comenta da minha roupa, toda vez. Sempre. Eu achei que O ia ser Vitor é um moda. o Vitor é um cara de garbo e elegância. Ele vai lá, ele liga pra mãe dele, ele pede pra Rê, ele separa 3 dias antes. Então ele se organiza e vem assim. Parece que vai pra festa junina. Eu companheiro de podcast. Não, eu arrumei um consultor de moda. Ah, você... eu sou consultor de moda. Só pra ir na academia que não funciona. Eu sou consultor de moda. Vamos lá. 3 coisas importantes. Já segue o Pausa, se você não segue ainda. Já deixa o seu like e já manda para um amigo seu para ouvir uma história sensacional da Ori Home Decor. Murilo, obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Excepcional ter você com a gente. Veio de Ribeirão pra cá. Gastou uma horinha de estrada ali. A gente é vizinho aqui, mas um prazerzaço estar aqui com vocês, conhecer pessoalmente aqui. Acompanho também outros episódios que tiveram. Eu estava comentando aqui com vocês. A gente tem parceiros de longa data da Ori que também já passaram aqui com vocês. Sim. Então, super prazer mesmo. Cara, foram mais de 200 já, né? Estamos bem calejados, tá fácil. Bastante. Murilão, vamos começar do começo? De onde você é e se você puder contar a sua trajetória até o momento que a Ori apareceu na sua vida, né? É uma longa história. A Ori apareceu de uma forma assim, muito natural na minha vida, mas falando do meu lado pessoal, eu sou de Taubaté, no Vale do Paraíba. Não sou aqui da região, mas estou em Ribeirão já faz pouco mais de 15 anos agora. Eu vim para Ribeirão para fazer faculdade. Eu fiz administração na FEA, USP de Ribeirão, e depois acabei transferindo para a USP de São Paulo, então fiquei mais em São Paulo do que em Ribeirão. E meu sonho era trabalhar com o mercado financeiro, é por isso que eu transferi até para São Paulo. Então eu não sou do ramo de decoração, eu não sou arquiteto. Todo mundo acha que eu sou arquiteto ou decorador, designer, alguma coisa assim, né? Mas eu sou administrador de empresas. Mas no final de faculdade, assim, depois de já ter trabalhado em banco, ter trabalhado em tesouraria de empresa, falei, não é isso que eu quero fazer, cara. Eu acho que é aquele sangue de empreendedor que eu sempre quis abrir um negócio durante a faculdade inteira, a vida inteira. Eu estava ali trabalhando só com dinheiro, né? Tudo bem, a gente vê, aprova projetos bilionários para grandes empresas, mas eu me via do outro lado. Eu queria pegar essa grana e fazer acontecer, né? Construir a fábrica, construir um porto, enfim. E nesse momento eu estava trabalhando no banco BBVA, espanhol. E aí eu passei num programa de trainee do Grupo Votorantim, na Votorantim Celulose e Papel, uma das unidades do grupo, numa área que eu queria demais, que era de logística internacional. Eu sempre adorei viajar, eu fazia mochilão, eu amava línguas, idiomas. E aí eu passei nessa vaga, eram 22 pessoas, um programa gigante, a gente passou em várias áreas da empresa, mas já era essa área específica. E aí ali eu estava fazendo a exportação de celulose para o mundo inteiro, né? O VCP, Votorantim Celulose e Papel. Então, tinha até uma fábrica próxima aqui da gente, Luiz Antônio, né, que produzia celulose e papel também, e outras unidades. Então, era tudo exportado via Santos e praticamente toda a celulose que saía do Brasil da VCP passava na minha mão, né? Então, 1 ano e meio depois, terminou esse programa de trainee. E eu sempre brinco, né, que a gente está numa área internacional e o grupo tinha unidades na Suíça, na Bélgica, nos Estados Unidos, e a gente está lá, né? Olha, lembra de mim, né? A hora que tiver uma vaga lá, quero ir para a Suíça ou para a Bélgica. Quem não quer? Então, é interessante, né? Uma bela oportunidade. E aí, um dia, aqueles dias marcantes na nossa cabeça, né? Me chamou um diretor de logística na época, falou, Murilo, precisamos ter uma conversa séria aqui. Você está indo bem, terminou o programa de trainee. E a gente está encerrando um contrato com uma trading que faz a nossa venda toda de celulose pela Ásia. E a gente quer começar a fazer com pernas próprias. E eu queria saber se você toparia esse desafio de ser um dos representantes nossos para abrir um escritório na Ásia. Então,
vão 2 pessoas da área de vendas e você seria o representante de logística na Ásia. Eu falei, mas aonde? Não sei, vocês que vão decidir. Mas quem tem na Ásia? Ninguém. Então era um grupo de 30 mil pessoas, né, entre todas as unidades do grupo, com 0 pessoas na Ásia. Então, assim, começou o meu primeiro contato, assim, mas caramba. Você já respondeu, tipo assim, quando que eu faço a mala? Né? Exatamente. Quase. Aí, um detalhe que é super interessante disso, que eu estava numa fase distribuindo convites de casamento. Puta que... Tá. E estava para casar. Eu ia casar em novembro e o pessoal veio conversar comigo ali em setembro. Eu lembro que eu cheguei preparado, né? Parecia que eu estava na Assembleia Geral da ONU para falar com a esposa, né? Falei, fudeu. Peguei um mapa mundi, esperei ela chegar em casa. Falei, o que você acha da China? Falei, mas China, eu passar lua de mel na China, você está ficando louco? Falei, não é a lua de mel. Senta aqui, deixa eu te contar. E ela topou na hora, foi super legal, assim, ela tinha um emprego super bacana, trabalhava na Procter & Gamble. Uhum. E aí ela saiu e nós fomos em setembro, foi isso? Que em ano outubro, foi isso, 2006. 2006. Estamos indo já para 20 anos já essa legal. História. E aí eu fui com essas 2 pessoas, primeiramente ali a gente ficou uns 20 dias, analisando. Claro que a gente fez toda uma lição de casa, era super interessante porque ninguém do grupo conhecia a Ásia. Hoje, acho importante sempre falar isso, hoje a gente fala da China o dia inteiro. Né? O mercado fala direto. Há 20 anos atrás, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Não tinha smartphone. O máximo que tinha de China era que tinha de algum brinquedo, alguma coisa que você via lá que foi feito na China. Era o Xing Ling, a China estava começando a se abrir. Eu mudei para lá, não tinha desodorante. Então era outra situação. Ninguém queria ir para a China. Né? Era uma loucura. E quando teve essa proposta, a ideia era montar uma estrutura na Ásia. Nem se sabia onde seria. Poderia ser no Japão, Singapura, na China. Mas, claro, depois de fazer toda a lição de casa e aprender sobre o mercado, entender a logística pela Ásia, a gente definiu que esse escritório seria em Xangai. E aí fomos para lá. Que é uma cidade maravilhosa. Naquela época já era. Agora, então, é surreal. Parece BH arborizada. É uma coisa assim... Eu falo que é Nova York melhorado. É surreal. Bem surreal. melhorado. Em termos de tem os prédios que eu fiquei na China 1 ano e meio, no total, indo e voltando, né? Mas eles têm os prédios todos muito atuais. E em cima do prédio eles têm aquela casinha clássica que ela fica acesa de noite, amareladinha assim, que na crença que eles dizem a história, é pro dragão poder saber por onde entrar para ele poder sair depois. Os bons espíritos. Os bons espíritos. Tudo doido, cara. Então, as primeiras reuniões lá foram assim, para contratar uma secretária numa empresa de RH, numa imobiliária para achar um escritório. Assim começou o nosso projeto, falando de uma forma muito resumida, a gente não exportava nada de celulose para a Ásia. E aí, 3 anos depois, quando eu voltei, estava exportando para 8 países, Índia, Vietnã, Indonésia, Bangladesh, Japão, Coreia e principalmente China. E a minha missão lá era assim, o pessoal encontrava uma fábrica de papel no interior da Indonésia e falava, Murilo, monte a estrutura. Então eu pegava um avião, ia para a Indonésia, contratava um galpão, contratava logística, trem, barcaça, caminhão, e toda vez que eu voltava de uma viagem dessa, voltava um elefante de madeira na mala, uma tela, um móvel. E aí eu comecei a entender uma coisa que eu nunca tinha pensado de uma forma clara para mim. Meu pai sempre gostou muito de decoração, de antiguidade, ele pintava. Eu cresci nesse meio assim com ele, mas nunca nem mais percebi que eu gostava disso. Quando eu estive lá, eu comecei a comprar coisas para minha casa, decorar minha casa, comprar móveis antigos de 200 anos. Viajava e trazia muita coisa e alguns amigos, esposas de amigos, nossa, onde você comprou isso? Me ajuda a comprar. Nossa, isso daqui, como que você conseguiu? Visita junto comigo nessa galeria. E isso aconteceu durante toda a minha estadia por lá. Né? Então, quando eu estava lá, já pensando em voltar para o Brasil, e a estrutura já estava toda redonda. Foram muitos anos lá? Eu fiquei quase 3. Então, a estrutura estava redonda, já com profissionais locais, lá, tanto de logística como comercial, financeiro, equipe de chineses, né?
Na minha volta foi um momento ali que estava tendo uma fusão Votorantim com Aracruz, que virou Fibria, depois a Fibria foi vendida para Suzano, hoje é a maior produtora de celulose do mundo, né? E toda uma crise dos derivativos, enfim, uma longa história ali, voltei em 2009. Então, eu voltei para o Brasil, mas já com isso na cabeça. Nossa, isso daqui é uma coisa que eu adoro, que não tem no Brasil. E eu vou levar o meu container de mudança e aproveitar para levar muitas peças de decoração para testar o mercado no Brasil. E assim nasceu a Ori, através de um container de mudança, que foi feita uma pesquisa de mercado. Não existiam grandes players assim no Brasil desse segmento, desse nicho, né, de decoração asiática e étnica, que a gente fala. E aí, eu ainda voltei pela Votorantim, fiquei 1 ano ainda morando em São Paulo, e quase 1 ano depois eu saí para estruturar a empresa. Aí fui para China, para a Índia e fechei 3 containers. E isso já fazem 15 anos que a gente está aí brincando no mercado de decoração. A veia do empreendedor tem uma hora que não segura, né? Vem a mudança, vem os produtos juntos para poder fazer MVP, né? MVP, a questão total. Total. E a questão do empreendedor sempre tá com o radar ligado para oportunidade, né? Então, assim, uma coisa que você percebeu que era para tua casa, você falou, de repente isso pode ser um negócio totalmente fora de tudo que você faz. Totalmente fora. Totalmente fora de todo o meio, né? Que se imaginaria que você seguiria uma carreira dentro do teu mercado. Eu adoro decoração, a arte, mas ali foi unir o que eu gosto muito com o que eu sempre conheci e trabalhava, que é o comércio exterior, a logística internacional, né, desenvolvimento de fornecedor. Que então isso até hoje é a parte mais difícil. É o core do negócio. Exato. Né? O core do negócio nem é a decoração em si. Exato. Não é. Então, assim, tem a escolha de peças? Claro que tem, mas isso a gente tem pesquisa, a gente tem grandes parceiros, a gente trabalha muito com arquitetos, designers, a gente na empresa tem pessoal formado na área. Mas a parte da importação em si, que eu falo, um dos nossos principais ativos da empresa até, né? É a base de fornecedores. Sim. Não só a base de clientes e de parceiros aqui no Brasil, mas principalmente lá. Então, a gente tem inúmeros fornecedores no Vietnã, na China, Tailândia. Hoje a gente importa de 5 países da Ásia. Então, começou com China e Índia, mas claro que quando eu fui lá, já vamos abrir a empresa a Ori no Brasil. Eu não fui visitar a loja de varejo que eu costumava visitar em Xangai. Aí eu comecei a ir em feiras e fábricas. Então, muda o porte, né, o volume do negócio, ir direto na fonte. Então, começou com Índia e China, e aí já em poucos anos foi se expandindo, aí a gente adicionou Indonésia, Tailândia e Vietnã. São os países que a gente importa hoje. E 15 anos atrás começa a Ori. Qual era o canal de vendas, Belão? Isso mudou absurdamente em 15 anos, né? Não só a Ori, claro, como eu acabei de falar, há 15 anos atrás, e-commerce ainda não era totalmente difundido. Internet era domingo depois da meia-noite. Exato. E principalmente nosso ramo de móveis e vasos, a gente trabalha com peças grandes, né, volumosas. Então, o plano de negócio inicial lá atrás eram lojas físicas. Então, nós abrimos com uma loja física em Ribeirão. Em 2 anos depois, a gente estava com uma loja lá em Taubaté, em São José dos Campos, negociando uma loja com um parceiro para abrir ali na região de Jundiaí, Campinas. E aí eu me vi assim, parece que tem algo diferente acontecendo no mundo, né? O mundo está indo para o digital. Sim. Já começava, a gente iniciou a empresa em 2011, 4, 5 anos depois. A estrutura física de uma loja, ela custa, né? Para a gente é a cereja do bolo. Então, ainda mais um produto seu que é único, não é um produto de prateleira. De escala, então, né? por exemplo, eu tenho um vaso vietnamita X. Ele está em Jundiaí, mas o meu cliente está em Ribeirão para comprar esse vaso. Eu não consigo ter ele em larga escala, é um produto único, né? E isso é essa logística interna deve ter sido empecilho também. É complicada até hoje. A gente trabalha com um produto que é o nosso diferencial, por ser uma peça única, mas ao mesmo tempo é um calcanhar de Aquiles para uma grande escala. Exato. Eu não consigo mandar peça artesanal para o mercado full. Não funciona. A gente trabalha com peça artesanal, peças únicas. E ainda mais lá atrás, quando a gente começou, que eram muitos móveis e peças realmente antigas. Eram peças de 100, 200 anos. Super especiais. Então, a gente tinha essas lojas
E a gente não vai decorar a sua casa inteira, né? Você, às vezes, quando vai numa loja física, você acabou de mudar, você vai comprar cadeira, mesa, cortina, você compra tudo lá. Mas quantos móveis chineses laqueados de vermelho você vai pôr na sua casa? E olhe lá. Exato. Né? Vasos você ainda coloca mais. Então, essa estrutura física, para a gente atender Ribeirão Preto, não justificava muito. Né? São José dos Campos é a cereja do bolo mesmo. é a cereja do bolo. Depois da decoração pronta, entra aquele móvel para dar luz ao ambiente. Né? Então, chegou-se um momento em que a gente estava com um depósito, um CD em Ribeirão, que é onde a gente recebia os containers, e abastecia as lojas. E aí foi tomada uma decisão muito baseada em números mesmo. O que está acontecendo nesse crescimento, né? A curva de crescimento para o digital? Quanto a gente tem vendido na época por telefone ou por Instagram, por rede social, por Facebook, na época era mais forte até, né? E quanto a gente tem vendido nas lojas? E aí a gente decidiu por fechar as lojas. A gente fechou totalmente, concentrou tudo num galpão, nesse nosso CD, que é onde a gente está até hoje, é um galpão de mais de 1.000 metros, verticalizado, com porta-pallets, mas ele é mais do que uma loja, um showroom, ele é um grande estúdio, onde a gente faz fotos e vídeos o dia inteiro. Né? O nosso vendedor ele não consegue ficar sentado com a bunda na cadeira, consultando estoque. Ele tem que ir lá e fazer o vídeo da peça e montar o projeto para o cliente que está em Manaus. Então, aí é que a gente conseguiu escalar, porque hoje eu vendo mais no Vale do Paraíba do que eu vendia quando eu tinha loja física. Porque a gente tem mais contatos lá, a gente tem muitos parceiros arquitetos e paisagistas, principalmente espalhados pelo Brasil, e não faz diferença se eu estou dentro do shopping ou se eu estou no nosso depósito. Na verdade faz, porque dentro do shopping seria até mais caro, claro, porque o custo seria muito para o maior. cliente. Mas o que ele né? diz é para a percepção do cliente. A percepção E de a valor percepção do cliente, não. Não tá mais E o ali, cliente né? que compra esse tipo de produto, ele é um cliente que ele... Eu entendo esse falar, não dá para deixar no full, mas o cara não espera que isso chegue de um dia para o outro. Exato, não. Ele tem consciência do que ele está comprando, que é um negócio de muito valor. Então, assim, acho que a entrega disso também deve ser totalmente diferenciada, né? Não é uma coisa que vai chegar no Mercado Livre full, o cara jogar por cima do portão lá. Não. A gente tem um produto diferenciado, né, artesanal. A gente sempre, desde o início, teve como Oriente. definição, até daí sai o nosso nome, Ori. Peças do Oriente. 100% oriental. Então, é uma tentação também do propósito de uma marca você agregar coisas simplesmente pelo dinheiro. Né? Porque a pessoa, nossa, por que vocês não importam? Vocês são importadores? Tragam peças de Murano. A ilha de Murano, na Itália, não tem nada a ver com a Ásia. Eu sei que tem uma demanda enorme, mas a gente nunca vai ter dentro da Ori. A não ser que a gente possa abrir uma outra marca. Mas a Ori, a gente sempre teve um cuidado muito grande nesse garimpo e na curadoria da origem das peças. Então, a gente não vende um pedaço de madeira. A gente vende uma história, uma origem. A gente sabe exatamente de qual província da China ela veio. Então, o vaso vietnamita, qual a fábrica onde ela foi produzida no Vietnã, qual foi o artesão que produziu essa luminária na Indonésia. Então, tem um carinho muito grande na curadoria. E depois também para o envio, a gente tem parceria com várias transportadoras especializadas. A gente aprendeu e bateu muita cabeça com a varia, inclusive, né? Porque quando a gente fala de vaso, por exemplo, ele não é frágil, ele é grande, ele é grosso, ele é super resistente. Mas a hora que você tem 3, 4 movimentações em caminhões que carrega em Ribeirão, descarrega num depósito em Ribeirão, vai para outro em BH, descarrega de novo para ir para o interior de Minas. São muitas movimentações e trincava um vaso. A gente passou por um longo caminho aí até melhorar as embalagens, reuniões que a transportadora vinha até a gente para a gente conseguir melhorar o formato. Hoje a gente tem marcenaria dentro para que essas peças vão engradadas de madeira. E é super interessante que, até mencionar um dos parceiros aqui de vocês, que é a Smart Envios, né? O Rafa e o Fábio, que a gente também é do Comic Con. E lá atrás, a gente, nesse período até que estava de expansão para nível nacional, a gente recebia pedidos de várias cidades e, putz, a gente não tem uma caixa padrão. Cada item é um formato, um tamanho diferente, peso diferente. Era terrível para cotar frete. Você tinha 20 pedidos, tinha que cotar 20 tamanhos com 20 transportadoras.
né? E um belo dia surgiu um maluco falando, Murilo, a gente está com uma ideia aí de negócio, a gente já começou. E até vi no episódio com eles, o Fábio comentando, né? A gente começou lá atrás, um MVP e tal, a gente tinha 6 clientes. E a Ori era um deles. Eu sempre legal, falo que a gente apostou na ideia. Eu sou super fã do conceito da Smart Envios e o pessoal hoje está voando, né? Uma super empresa de logística que não tem nenhum caminhão. Exato. E provavelmente muitas das soluções que foram criadas muitas das soluções que hoje a Smart Envios oferece foram criadas provavelmente para atender a Ori. Então, lá atrás, a gente tinha essa cotação, a pessoa cotando com um monte de transportador. Acabou, né? Naquele momento já tinha ali um sistema, coloca tudo por lá. A gente tinha à tarde, passava meia dúzia de transportadora com um caminhãozinho, passou só um caminhão da Smart Envios. Era uma coleta por dia. Acabou. Assim, a eficiência logística nossa foi incrível. E aí é isso, né? Tecnologia também facilita a nossa vida para também melhorar e expandir a operação do site. E o site é interessante, a gente teve o timing perfeito dessa mudança. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho. Você acabou de ouvir o depoimento do Murilo. Se você não conhece a Smart Envios, eu não vou dizer mais nada. Entre em contato, conheça a Smart Envios, que você vai ver a diferença que vai ter na sua logística do e-commerce. A integração de diversas transportadoras em um único lugar, uma cotação e, além disso, dashboards e outros tipos de tecnologia para que você possa ter o frete como um aliado seu na venda, estratégico, ao invés de um peso e um custo. Certo? É isso aí. Conhece Smart Envios. Né? Nada melhor do que o depoimento de um dos 6 primeiros clientes deles. E até hoje cliente deles e por muitos anos, se Deus quiser. Mensagem para o Fábio e para o Rafa aqui, depois 10% de desconto na nossa tabela. Lá. Gostei da ideia, o depoimento tá certo. Tá certo. Cadeira, tem que ter o cashback. Você mas, falando do site, desculpa, Murilo. Mas do site, a gente foi muito feliz, né? Claro que é difícil associar a palavra pandemia com feliz. Mas a gente, em 2017, 2018, começou essa ideia de fechar as lojas e acelerar no digital. Então, começo de 2019, nós fechamos as lojas e fomos para o CD. E falamos, agora a gente vai ter uma equipe totalmente focada para o digital. Ano depois, veio a pandemia. E aí, o que aconteceu é que teve uma aceleração drástica no consumo via site digital, né? Mundial. E eu falo que principalmente no nosso segmento, eu acho que ainda mais rápido do que levaria. Talvez levasse 20 anos. A gente atende um público um pouco mais velho, né? Então, 30 plus, 40 plus, e muitos clientes nossos, 50, 60 anos. Porque é alguém que valoriza a peça. Exato. E tem poder aquisitivo para comprar a peça. Exato. Menino de 18 anos não está montando uma vai casa. Vai comprar em cerveja aquilo lá, Exato. né? Não vai comprar o móvel. Tem que estar montando uma casa e tem que dar valor na tradição, em arte, né? Exato. Então, não é um público tão jovem que a gente atende. Claro que tem exceções. Mas a minha mãe, que nunca tinha colocado um cartão na internet, ela foi obrigada a colocar, porque senão ela ia morrer de fome, certo? Então, ela aprendeu a comprar. E também, nesse momento, todo mundo se voltou para dentro de casa. Então, o nosso segmento também foi muito beneficiado nesse sentido. As pessoas estão dentro de casas, presas, precisam decorar suas casas, ou estão mudando de casa. Perceberam que está feio. E agora elas aprenderam a comprar na internet. E a gente estava pronto, né? Porque a gente já estava ali há 2 anos se estruturando de forma logística com a Smart Envios, no nosso site com a ShopHub. A ShopHub também é a plataforma de vocês. Também é a nossa plataforma até hoje. Agora, tem um outro ponto que eu acho que é fundamental para o teu negócio, que é a questão de eu tocar, de eu ver, e assim, tem um outro lado também que fala sobre a garantia de o que é que você está me vendendo. Ele é de fato alguma coisa que veio com essa história toda? Porque se eu vou até a tua loja, eu te conheço, eu encosto, eu vejo, se eu dou valor nisso, eu provavelmente vou ou aprender ou eu já entendo. O que me garante comprar pela internet? Né? A pergunta é, como que você conseguiu contornar esse tipo de objeção? Porque até colocar cartão na internet, fazer isso tudo é uma grande dificuldade. Sim. Mas teu produto ele é muito, muito específico. Como você fez para dar essa volta e fazer com que o cliente que não te conhecesse entender que teu produto de fato era um produto que pode ser comprado com tranquilidade
E para quem já vive esse mundo, pegar e comprar um produto desse sem encostar nele, sem ver de perto, sem entender o que é que ele está levando ali. É uma ótima pergunta, porque é uma dor nossa desde que a gente começou, né, e até hoje, quando a gente está falando, como você comentou, com um cliente que não tem oportunidade de vir até nós. Então, hoje, nosso total de vendas é menos de 10% na loja física. 90% é de quem nunca pisou em Ribeirão Preto. Não é que não pisou na nossa empresa, não pisou na nossa região. De fora. Então, o fortalecimento da marca é muito importante. A gente tem um cuidado e um desafio muito grande de como transformar a experiência física numa experiência digital. Porque quando a pessoa entra dentro do nosso depósito, arregala os olhos. Porque entra e fala, nossa, tem 7 metros de pé direito, tem 5 containers estocados lá dentro só de vasos, e ela se sente... Você está pisando dentro da Ásia. A gente é quase que uma atração turística. Tem muita cliente nosso que recebe parente ou amigo de fora e fala... Leva lá? Eu trouxe a minha amiga para conhecer. Ela está precisando de alguma coisa? Não. Só para ver. Passear. Então, vira um ponto turístico. Legal também de explorar, hein? Então, como transformar isso para o digital? Então, eu até falei agora há pouco, o nosso galpão, ele virou, não é um galpão logístico de estoque, ele virou uma grande galeria showroom. E um grande estúdio e um showroom. Então, a gente faz vídeo o dia inteiro. A gente tem esse cuidado de toda vez que chega um container, a gente filmar esse container, como é que ele abre, como é que ele descarrega, como é que a gente organiza a loja. Para a pessoa de fora ter essa garantia e essa confiabilidade de que nós somos uma importadora. Nós somos um intermediário entre ela e a origem. Porque o cara que está lá no interior da Indonésia, em Bali, e produz luminárias de ratã, ele nem inglês fala. Então, quem garante que essa luminária aqui é original ou que foi feita aqui na esquina? Nos vasos acontece muito isso. Esse vaso é vietnamita, legítimo. Ou ele é tipo vietnamita. Ou ele é estilo vietnamita. Estilo vietnamita. Né? Então, o pessoal usa muito a palavra, uma marca vietnamita tão forte para o segmento nosso, que o pessoal coloca a palavra-chave dentro do Mercado Livre. Vaso estilo vietnamita. Aí vem um vaso de plástico pintado. Exato. Né? Ou só esmaltado, mas produzido no Brasil. Então, o nosso vaso, a gente tem uma garantia vitalícia. O vaso esmaltado brasileiro, daqui a um ano ele está descascando. Um parênteses legal com relação a isso, Jean, que tem muito a ver com o que o Murilo falou, dentro de um funil de captação de clientes online, no momento de conhecimento de marca, é conteúdo que vai fazer ele conhecer a marca. No momento de engajamento dele, é o conteúdo que faz ele engajar. Uhum. No momento de consideração de compra, é o conteúdo que vai fazer ele considerar comprar. E nesse momento, para mim, dentro do funil, é onde entram os vídeos do container, etc. Uhum. Que é quando ele está com a objeção de será que essa empresa existe de verdade. Sim. E no momento de compra, também é o conteúdo que faz ele comprar. Então, todo o dinheiro investido na geração de conteúdo, ele é economizado depois no tráfego pago. Sim. Porque você convencer o cliente de comprar algo que é atrativo, que é bonito e confiável, é muito mais fácil do que se ele pegasse o vaso, colocasse no fundo branco, tirasse uma foto com o iPhone, esperando que vai vender aquilo lá. Tem muita gente que ainda acha que é assim que vende. É muito interessante porque a gente lá atrás começou a emitir certificado para as peças. Mas aí vem aquele negócio. Esse certificado é válido? Porque ele não é um carro que tem o chassi, certo? Então você não tem a rastreabilidade desse número de série que saiu dentro de uma fábrica de vasos no Vietnã, que é o vaso que eu vendi e coloquei dentro da sua casa. Então esse certificado, por que ele é válido? Porque nós garantimos ele. Só. Então você tem que confiar na nossa palavra. Exato. Porque a gente traz não um container. Não é do fabricante, não é do seu. Fabricante. Porque você, como importador, está garantindo o que você trouxe. Porque a gente importa e aí, um container. Tem que ter uma marca. Exato. Você tem que ter uma marca confiável. Você tem que te reconhecer como. Pô, posso confiar. Porque vem 600 vasos dentro de um container. A gente vai desmembrar esses pallets e, eventualmente, pode estar um vaso para cada cliente. Então, a gente tem que emitir 600 certificados desses vasos. Então, tudo certo. E quem assina, a gente tem um formato, algumas informações da origem e selos da alfândega chinesa ou vietnamita.
mas a assinatura e o carimbo é nosso. Né? E a gente dá a nossa palavra e a nossa garantia. E aí isso vem um próximo passo que a gente se surpreendeu. É claro que, pensando bem hoje, não é nenhuma surpresa do trabalho de tantos anos, mas o que a gente colheu depois de tudo isso? Criando conteúdo de vídeo, explicando o processo de produção, explicando a origem, postando os vídeos dos containers chegando. A gente tem uma plaquinha que vai nesses vasos com a nossa marca, uma placa prateada Ori, né? E o certificado. Esquece de colocar a plaquinha. E a gente esquece às vezes, né? Chega lá no cliente e fala, deixa eu te falar, eu recebi meu vaso aqui, mas não é Ori. Cadê a plaquinha? Não é da Ori? Então, esse é o nosso reconhecimento máximo. Isso é branding. E o nosso grande orgulho do trabalho que a gente tem feito. Perfeito. Então, assim, a gente recebe isso, a gente coloca a nossa plaquinha, é a nossa assinatura, é o nosso certificado de garantia e qualidade. E o cliente lá na frente reconhecer e ficar insatisfeito e reclamar se a gente esquece uma plaquinha, já aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Olha do cliente ficar pé da vida e falar, você me manda a minha plaquinha. Foi feito um baita trabalho em cima da marca, o que garante que Exato. todo mundo que enxergue a marca reconheça como um atestado de garantia de que aquilo está sendo feito da forma correta, que foi importado de fato. Ou seja, a Ori já criou uma referência para o mercado, né? Exato. E quando a gente fala de marca, do que você lembra, Vitor? Então, cara, falar de marca é muito óbvio para nós que temos que criar uma marca. Apesar da Ori não produzir o produto, é ela que atesta a veracidade do produto, atesta a qualidade, consequentemente colhe os frutos disso. E a gente sempre fala para você, empreendedor, que está começando um projeto, ou lançando um produto, ou iniciando a sua própria empresa, a primeira etapa. Tive uma reunião ontem, o Richard está aqui no estúdio comigo, reunião ontem com o Wesley. Primeira etapa de qualquer projeto de uma nova empresa, criação da sua marca. E, consequentemente, o trabalho da Village Marcas e Patentes. Porque não adianta você criar tudo, o nome, logotipo, etc., e chegar na hora você não poder fazer o registro e nem a manutenção dessa marca. Não conheço ninguém, nenhum escritório no mundo mais competente do que eles. Tem escritórios diversos no Brasil, fora do Brasil, e cuidam tanto da pesquisa inicial, quanto do registro da sua marca, quanto da manutenção. Ou seja, se alguém quiser registrar algo parecido com a sua marca, eles conseguem te avisar antes até. Foi engraçado que teve um processo comigo que, antes de eu receber a notificação, a Village já tinha avisado para mim, você vai receber na semana que vem algum comunicado. Então eles fazem a gestão da sua marca e, na verdade, cuidar daquilo que é mais importante da sua empresa. É aquilo que é o maior ativo da empresa, na verdade, é a sua marca, é o seu atestado de qualidade do que você vende. É o que a gente sempre fala, né? Você, na altura que chegou, precisa trocar o seu nome por falta de registro. Seria começar do zero e talvez não tivesse tempo mais para chegar onde chegou da mesma forma. Então, reconquistar o público com um nome diferente. O nosso maior ativo é o nosso nome, né? A nossa marca. Sem dúvida nenhuma. Então, se você está começando qualquer negócio, você está dando nome para uma marca, para um produto, primeira coisa manda uma lista dos possíveis nomes lá para a Village. Eles vão te falar quais são passíveis de registro e aí sim você vai fazer branding, vai fazer todo o resto. Village, abraço para vocês, valeu, sempre junto aí com a gente. E já atendem nossos clientes, atendem nossas marcas. A gente pode atestar que sem dúvida, um trabalho excepcional. Excepcional. De muita qualidade, então conheça Village Marcas e Patentes. Eu queria fazer um parênteses, assim, a gente fala muito de gestão, né? E o Pause, ele vem para falar de empreendedorismo, né? No começo ele falou assim, por que eu tô aqui? Sim. E o nosso público, ele é um público que está começando. Muitas vezes tem gente já mais experiente, a gente cada vez mais tem relatos de pessoas aí que assistem o Pause com frequência, que já estão no mercado há muito tempo. Uma coisa que a gente sempre fala é que gestão, ela é gestão. Você é administrador, você sabe disso. Fazer gestão é fazer gestão de qualquer negócio, seja caneca, vaso, microfone, o que for. A questão é a forma com que é feita a operação. E esse bate-papo com você até agora, ele evidencia muito isso, né? O modelo de negócio, o modelo de gestão e os processos de operação. Então, quando a gente fala de curadoria, de logística, tudo isso é processo. Quando a gente fala da gestão, que é assim, a importação, que é a gestão do teu negócio, de enxergar estrategicamente que o mercado digital está crescendo,
fazer essa transição na hora certa. Então, para quem está assistindo a gente, presta atenção nisso. Está sendo bacana esse bate-papo nesse sentido, né? De você conseguir dividir direitinho o que é gestão, o que é operação e como que se aplica isso no teu negócio. Né? Como que você leva isso para dentro da tua empresa. Então, volta um pouquinho se você não pegou isso e vê de novo, porque está valendo a pena pensar nesse aspecto. Hoje, esse episódio, ele explodiu isso. Bacana. Também acho. E fica claro que, por mais que você seja apaixonado pelo que você faz, se você não tiver uma parte estratégica de gestão, acaba que você não está construindo nada. É verdade. E eu vou puxar um gancho aqui do nosso novo apoiador do Pause Pro Insight. Por falar em gestão, tudo que o Jean falou tem a ver com o que a CHB traz para sua empresa. A gestão estratégica. E você só pode tomar decisões estratégicas com base nos dados, nas informações. Exatamente. E a CHB é uma dos melhores, maiores RPs que tem no mercado, com diversos módulos. Então, Exato. a gente fala aqui, né? É tecnologia de ponta, melhorando a gestão dos nossos negócios. Então, se você tiver um RP e a possibilidade desse RP de ser bem alimentado, de trazer recursos para tomar decisão, tua empresa ela melhora milhares de vezes, né? Fica anos-luz à frente das empresas hoje que não tem um bom RP, que a gestão não é feita da forma correta. Então, uma das melhores empresas de Franca para se trabalhar, uma das empresas mais confiáveis do setor, e a gente tem diversos braços da CHB, tanto nos calçados, mas agro e outras indústrias também que são atendidas por eles. É um orgulho para nós ter a CHB em Franca, estarmos em Franca, e termos a CHB agora apoiando Pausa. Chapinha, Mário, obrigado pelo apoio mais uma vez, trazendo agora a CHB para encorpar o nosso Pausa Pro Insight. Aí. Né? E mais para frente a gente vai falando das soluções aí de todos os módulos. Fique esperto nos próximos episódios. Cada episódio a gente vai trazer uma novidade aí da CHB. Top, muito bom. Gostei do gancho que você puxou, bebê, de gestão. Ó, eu sou foda. Quem vê até pensa que ele fala de gestão o dia a dia dele, né? É verdade. Ô Murilo, me diz uma coisa. Golfe. Dentro desse período do online, ali, 2018, a criação até hoje, a gente está falando aí de 7 anos, quase 8 anos ali de gestão do online. Qual a maior diferença que você viu acontecer até hoje, cara? Na evolução do e-commerce, você fala? Do e-commerce, do digital. Tanto do e-commerce quanto as outras vendas de atendimento ali que vocês fazem, que eu tenho certeza que vão muito bem via WhatsApp, etc. Uma delas, eu acho que a principal foi isso, a confiabilidade, né? A mudança do ecossistema de e-commerce do Brasil e do mundo inteiro, principalmente por causa da pandemia, que foi muito acelerado. Mas do nosso segmento especificamente, teve isso das pessoas darem mais valor para sua casa e elas hoje confiam no conteúdo e no digital, muitas vezes sem a necessidade de tocar no produto. O Jean agora falou, nossa, você é um produto que ela precisa sentir a textura, precisa sentir não só o toque, mas às vezes ela precisa sentar naquela poltrona. Ouvir o peso do vaso, daquela né? peça para entender. Então, a diferença a gente sente também até como consumidor, não só como vendedor, né, do ramo, mas a tecnologia e a forma de conteúdo melhorou muito, né? A gente precisa se profissionalizar e melhorar dia após dia com novos equipamentos, estúdio de primeira, iluminação, conteúdo. Hoje, você precisa estar próximo. É isso, a gente precisa estar dentro da casa do cliente, ele precisa entender aquilo lá. E para mim é muito interessante também que a gente precisa atender... o nosso público ele é bem específico porque ele dá valor para a origem de um objeto de arte. Mas cada um consome de uma forma, né? Então, é muito interessante que internamente a gente tem dividido, estruturado a empresa de diferentes canais de venda. Então, a gente tem a loja física, que a pessoa sai do Rio de Janeiro e vem até Ribeirão para comprar dentro do showroom. Ela faz questão, como você falou, de sentir. De ter a experiência. De ter a experiência. Ela quer essa experiência. Tem outro que ele vai comprar pelo site. Ele não quer falar com ninguém. O outro ele vai querer um consultor para saber se aquilo que está no site vai combinar com a casa dele. Ele quer uma venda consultiva, WhatsApp. Tem cliente que gosta de live. E a gente começou a fazer o formato de live. E essa é uma grande surpresa para mim, porque a gente tem todas as peças no site
A gente tem o catálogo das peças que vão para a live, mas tem cliente que entra na live e fica 4 horas conectado, interagindo com a gente e comprando. E a gente tem também o profissional, né, o arquiteto, que a gente às vezes nem fala com o cliente dele, ele é que faz essa intermediação. E a gente tem também o atacado, o lojista que revende as nossas peças. Cada canal desse é uma comunicação e um formato de abordagem diferente. Então, só falo a diferença da pessoa que quer praticidade, às vezes ela vai no site. A outra ela não quer praticidade, ela quer vir até Ribeirão sentir. A outra gosta de sentar na cama à noite e ficar 3, 4 horas ligada na live. Então, essa customização, não só do produto, mas a customização do atendimento para cada um, é um desafio gigante também. Porque às vezes é mais fácil. Eu vou importar um container, eu só vendo para o atacado. Você só usa um canal, uma forma de linguagem, um canal de venda. Ou eu só vou ter loja física. Ou eu só vou vender no marketplace, que é o que a gente vê cada vez mais se fortalecendo, né? Marketplace ou só site. Hoje é difícil você encontrar uma empresa. A gente optou por atender de várias formas. Sim. Falando de marketplace, acontece também do cliente que está dentro do nosso site e fala: esse produto você pode cadastrar dentro do Mercado Livre porque eu quero comprar lá? Mesmo com todo o nosso conteúdo, a gente tem 15 anos de mercado, mas ela se sente mais segura comprando dentro do Mercado Livre. Então, cada cabeça funciona de um jeito. E eu acho que você perguntou o que mudou desses 8, 9 anos que a gente está no e-commerce. Eu acho que foi isso, a possibilidade da pessoa escolher onde ela quer comprar. Então, a gente pode te atender da forma como você quiser. A omnicanalidade, ela é justamente isso. Exato. É você estar presente em vários canais, de forma que o cliente escolhe o que é mais confortável para ele. Sim. A maior dificuldade que eu vejo nisso, e que vocês atuam muito bem com relação a isso, é manter o discurso, manter o branding, manter o posicionamento. Né? E eu acredito muito que a questão dos marketplaces para vocês seja uma coisa pontual, justamente para que o cliente possa usufruir da única coisa que o marketplace tem para ele, que é a garantia dele de troca, etc. E o cadastro já feito. Né? Eu comparo muito a experiência que o cliente tem. Né? E a gente, como construtor de uma marca, né? Falando do branding, é muito difícil você construir isso dentro do marketplace. É quase impossível. É quase impossível. Então, quando a gente impacta um cliente, nunca ouviu falar de vaso vietnamita, por exemplo, ele foi impactado por um anúncio. Né? Lá dentro do Instagram, ele foi impactado, nossa, gostei disso daqui, ele cai no nosso Instagram, já vê o ambiente, já entende o que a gente faz, entende que é importado, sente o valor do produto e ele vai para o nosso site, ele entende mais. Agora, quando ele cai dentro do marketplace vê um vaso vietnamita legítimo, e o estilo vietnamita que do custa lado? 1.000 e o estilo vietnamita do lado que custa 200. 300, ele compra o de 300. Porque ele não sabe o benefício. Ele não entende, ele nem viu a palavra estilo ali no meio. Exato. Né? O tipo vietnamita. Então é muito difícil você construir uma marca. Né? O que agrega valor para um não agrega para o outro. Exato. Então, o cara Fora uma outra coisa importante que eu acho que cabe muito: a recompra. Né? Vocês devem ter um índice de recompra muito alto, com certeza, pela fidelização do cliente. E lá, você não tem nem os dados do cliente para poder entrar em contato com ele depois. Exato. Você estava comentando, né, do empreendedor que está começando. Eu acho muito importante ter essa noção de construir uma marca, de registrar uma marca, uma patente. O pessoal quer trazer da China, vai trazer um produto porcaria. Genérico, e jogar lá no Mercado Livre, carregador de celular. Sem garantia. Sem garantia nenhuma. Ele não sabe se vai funcionar, aquele carregador que dura um mês. Então, por que a gente só compra carregador da Apple? Porque você reconhece a marca, né? O cara não precisa trazer o Xing Ling, mas desenvolva um fornecedor. Traz um bacana, né? Bacana, né? A China foi-se o tempo em que só produzia porcaria, né? Eu acho que é um chamado, um alerta, que muitas vezes ainda as pessoas ficam presas naquele discurso. A China é aquele mercado dos fakes, de produto barato, um desafio público. Chega em casa e pega alguma roupa, um tênis, alguma coisa que você comprou nos últimos 2 anos, eu duvido alguém encontrar alguma coisa made in China. Não tem.
Não existe mais. Isso já saiu da China há anos. Agora sua camisa vai ser made in Bangladesh, made in Vietnã, made in Paquistão. A China hoje produz seu celular, produz seu carro. O Brasil está lotado de BYD na rua, né? Carros elétricos, produz avião, produz chip, computador. Então, tem muito produto de altíssima qualidade na China que faz um white label, que você coloca a sua marca. Sim. Ache alguém de qualidade, traga e faça, seja concorrente na Apple no carregador de celular. Né? Mas com confiança, crie esse conteúdo, dê a sua garantia. E aí você constrói. Mas da noite para o dia não faz. Exato. Né? Cara, me fala uma coisa. Qual foi a venda mais marcante ou a mais difícil que você já fez? Das nossas peças? Eu comentei lá atrás, a gente trazia containers recheados de antiguidades. Eram incríveis mesmo. De origem. Veio uma veia chinesa. Não. Mas interior do Rajastão da Índia. A gente trazia tetos de templos demolidos do Rajastão de 300 anos. Então, são vendas especiais. Você imagina um templo indiano de 300 anos. Que demoliu, inteirinho, você pegou um pedaço entalhado. E lá, com a construção civil, muitas desses templos e casas antigas foram demolidas. E a gente trazia as pilastras, o teto do templo inteirinho entalhado, cheio de mandalas entalhadas. A gente trazia isso para o Brasil. Nossa. A venda mais marcante foram dessas peças assim, incríveis. Qual que vieram preço de lá. De um produto desse? Tem uma noção de base. Assim. Agora, recentemente, um exemplo, né, a gente trouxe... já estava um bom tempo no nosso acervo, assim, 6, 7 anos, que eu trouxe do Rajastão, inclusive. Eram várias pilastras, eram 5 grandes pilastras, grossas, assim. E ele era um portal, era a entrada de um templo indiano, com uma fachada enorme, assim. E é uma peça do século XVIII. A gente vendeu para uma cobertura em São Paulo. A pessoa sem vir aqui. A pessoa não veio aqui olhar. Nossa. Então, o quão confiável nós somos para vender uma peça de R$180 mil para uma cobertura em São Paulo que vai instalar com iluminado. Imagina o transporte uma peça de disso, museu. É uma peça de leilão. 1.700 e pouco, né? Que ele comprou com a gente. Eu quero outra. Não existe outra. Vai para a Índia e tenta achar. Não tem. Se demolir outro templo, não é essa. Não é só ir para a Índia achar. É muito mais caro do que isso hoje também. É ir para a Índia achar, conseguir adquirir, trazer para cá, mas colocar assim, aqui e colocar dentro. Mas não é aquele. Esse que é o ponto. Acabou, não é aquele. único, Aquele é único. Aquilo você pode achar quando você quiser, mas não é aquele. Exato. Recentemente, a gente trouxe agora também... Recente agora, faz 2 meses, da Indonésia. A gente tem uma linha do Vietnã que chama Atlantis. Esse vaso, ele no final, no lugar dele ser esmaltado e queimado nos fornos, ele é queimado e depois ele vai submerso em tonéis com água marinha. Parece que ele saiu do Titanic. Lindo o vaso. Mas envelhece. Ele envelhece. Mas ele é envelhecido de uma forma artificial, acelerada, controlada, com catalisador. Né? Em 2 meses ele está envelhecido. Diferente do Vitor, que envelhece descontroladamente. Falou o novinho. Não dá para perder a piada. Agora a gente teve a Indonésia foi por muito tempo uma colônia conquistada ali por holandeses. Então tem navios naufragados. Tem um do século XVI, século XVII. Eles encontraram esse navio e ele estava transportando vasos. E a gente arrematou um lote de vasos do século XVII. Tem até coral crescendo no vaso. Nossa. É assim, uma peça que eu até como importador, eu penso, como é que eles estão deixando isso sair da Indonésia? Porque isso devia estar num museu lá em Jacarta. Sim. A gente trouxe. Então são peças super especiais. E estão em Ribeirão essas peças? Estão com a gente. Para eles lá é um vaso normal, né? Pra gente aqui que isso tem valor, né? Porque eles lá eles não dão esse valor. Lá é um vaso. O devido valor. Por enquanto não dão. E não é um vaso para plantio, né? É um vaso decorativo que a gente está colocando ele nas caixas de acrílico. Mas uma peça assim super, super especial. É uma peça de colecionador, peça de museu. Olha a história disso, né? Estava num navio naufragado. Então, tem peças que a gente trazia, ainda traz, né? Que assim, nossa, mas quem vai comprar isso? Não sei, mas isso daqui é parte da construção da marca. Exato. Porque a nossa origem, que é a Ásia,
é feita disso. E a É do gestão- naufrágio gestão de na estoque costa aí. da Indonésia. Acho que Já me ninguém traz que a tá- gestão de estoque, né? Que, tipo, a gente precisa comprar estoque para girar, ele compra estoque para ter. Pra ter. Ninguém E aí o que fluxo tá de caixa assistindo deu esse episódio, antiquário doente. até. nenhuma pessoa que está assistindo esse episódio agora não tá com vontade de comprar um produto. É, Você pode ter então- certeza. então, Só de ah, você certeza, contar, certeza. tá assim, meu Não, Deus. esse do navio eu já cara, fiquei pensando no que demais veio. isso. E aí, de novo, trazendo para gestão, imagina a gestão de estoque do cara. Porque assim, você tem que fazer estoque para girar, compra para Sim. vender. O dele não, ele tem que estocar. Algumas E aí o peças é para estocar. Deixa ela aí. O financeiro que sofra com isso, né? Fluxo de caixa é problema dele. Ela vai- Tem que ser bem balanceado. Tem Né? que ser 90% precisa girar, mas 10% é um acervo, é um museu. É uma coisa que vai ficar ali que um dia vai achar Vai. o dono daquilo. Sempre achou. Sempre teve o destino certo, Exato. a pessoa certa para ele. E me diz uma coisa, Murilo. Recentemente também teve o caso da Casa Cor, né? Aham. Que tem um número de ambientes controlado ali que você conseguiu expandir, né? Então, da Casa Cor em Ribeirão, vocês já Cleiton tiveram me- a possibilidade de visitar? Eu Ainda não? visitei, mas o Cleiton me contou depois dessa história, Tá. né? Que Então, a gente fez a Casa Cor por muitos anos de uma forma na parceria com arquitetos, amigos e parceiros, né? Então, a gente emprestava as nossas peças, mas nós nunca patrocinamos a Casa Cor. Ano passado, a gente fez isso e aí funcionou muito legal. Eu sou super apoiador da Casa Cor, porque Ribeirão é a única cidade não capital do Brasil que tem uma Casa tem Cor. um projeto. Então, eu já fui na Casa Cor de Curitiba, por exemplo, ela é 1/3 do tamanho da de Ribeirão. Isso está aqui, parece que ninguém dá o devido valor. Né? É incrível, a gente tem profissionais ótimos em Ribeirão. Esse ano está com vários profissionais de fora também, pessoal de Passos, pessoal de Marília, de Jaú, fazendo aqui. Então, vale a pena a visita. E aí, ano passado, a gente fez, e aí teve uma exposição de marca muito melhor. A gente se arrepende de não ter feito isso antes. E esse ano também, ok, por contrato nós podemos entrar em até 8 ambientes. Essa era uma restrição deles para a gente. Tá bom, 8 ambientes tá Até para que legal. não fique tudo, né? Muita coisa, beleza. Só que aí bateu ali os 6, 7, 8, aí começam os profissionais, né? Mas a gente precisa do vaso da Ori. A gente está em 18 ambientes. Nossa. Assim, Que demais, cara. tá na casa inteira e o pessoal fica essa brincadeira, né? Nossa, é Casa Ori, é Casa Ori, é Casa Ori. É um orgulho pra gente estar lá, né? Respeitado ali por profissionais de peso. Como eu falei, a mostra tá incrível. Vale a visita, quem puder estiver assistindo aí, vai até dia 12 de outubro de 2025. Então, a gente está com bastante coisa. Vocês vão ver a nossa plaquinha em todos os vasos da Casa Cor. E aí a gente tem, claro, depois todos esses vasos voltam para o nosso acervo. A gente tem até um pós-Casa Cor com condições especiais dos vasos. Mas vale a pena. Sensacional. Cara, vou puxar um gancho para falar do apoiador nosso. A gente falou o episódio inteiro sobre eles. Tá aí, ó. Shop Pub, agora com as canecas aqui na nossa mesa. Chique. Cara, a Ori só consegue funcionar como funciona e escalar como escala, eu tenho certeza, por conta de contar com a Shop Pub como sua plataforma do e-commerce. Falamos aqui sobre a recompra, por exemplo. Com as informações que a Shop Pub passa para eles conseguem extrair as informações, por exemplo, de qual produto o cliente comprou, quando ele comprou e possivelmente quais serão as próximas compras dele. E isso vai facilitar um contato posterior e a recompra, que costuma custar 7 vezes menos do que a primeira compra de um cliente. Ter uma plataforma que te permite escalar, te permite crescer a empresa de forma sustentável e controlada é o principal fator para você ter uma plataforma inteligente no seu e-commerce. E não existe nenhuma melhor do que a Shop Pub. Certo, Jean? É isso aí, não tem nem o que falar, né? Falar um episódio todo já, assim, tá feito. É feito, né? É obrigatório. Tá Conheça feito. a Shop Pub. Você tem e-commerce e não tem Shop Pub, vai lá ver o que está acontecendo. Se você está insatisfeito com essa plataforma ou vai começar um e-commerce agora, conversa com eles. Tenho certeza que você vai se surpreender com o volume de processos e de ferramentas que tem dentro da plataforma para você poder solucionar tanto as suas vendas quanto a escala, que acho que é a parte mais importante que o e-commerce traz para a gente, né? Exatamente. Cara, Show de bola. bom, vamos lá. Obrigado, primeira coisa Imagina, de tudo, né? eu A que gente agradeço aí o fala convite. a gente tem em torno de 1 hora de episódio, eu ficaria umas 5 horas ouvindo você Fácil. contar as histórias aqui, fora
Né? Fora tem Ori, história para contar. tem muita história. Acho que fica o gancho, um convite para uma outra aparição sua no Pausa. Né? Acho que vai fazer muito sentido a gente contar essas histórias de Ásia, tudo mais. Mas temos por padrão, Murilo, é o seguinte. O nosso padrão é tirar uma pausa para o insight no final do nosso episódio. Tá? Legal. E eu queria te perguntar se você pudesse voltar hoje no tempo, no dia em que você pediu demissão, né? No dia que você falou, cara, eu tenho certeza que é isso que eu vou fazer. Eu imagino o frio na barriga. Sim. Eu sei que teve o MVP, o primeiro container que chegou com as peças, etc. Mas o momento do all-in é o momento que todo empreendedor passa na vida quando ele vai começar. Se você pudesse voltar no tempo, hoje, naquele momento, o que você te falaria? O que eu me falaria? O eu de hoje para o eu do passado. Exato. Cara, o eu de hoje falaria, vai fundo. acho que essa é a parte óbvia, né? Você comentou nesse momento, né, que de arriscar e acreditar nos seus instintos e também nos números e também na pesquisa, né? Empreender não é feito de instinto só. Acho que isso é importante para a maioria das pessoas não quebrar a cara, né? Às vezes, eu comecei a empresa baseado em número, baseado em pesquisa de mercado. Eu saí da empresa, da Votorantim na época, e não importei no mês seguinte. Ainda fiquei meses realmente estudando. Eu saí para mergulhar num estudo e fazer um business plan, né? Então, acho que isso é importantíssimo. Mas lá atrás, o que eu falaria, pensando hoje aqui, pode parecer um super clichê, né, falar isso, mas eu teria apostado e investido mais em equipe e em pessoas. Acho que isso... É claro que hoje é fácil falar, né? A gente tem uma equipe maravilhosa, a gente está em hoje 18 pessoas, e naquela época os recursos eram outros, né? Eu até falei aqui, nossa, eu fui para a China, Índia, importei 3 containers, às vezes o pessoal escuta e fala assim, nossa, esse cara tem pai rico, ou é rico, ou tinha investidores, tal. Muito pelo contrário. Foi assim, realmente vamos raspar o cofrinho aqui, sair da empresa e all in, 100%. Então, naquele momento, não sobram também grandes recursos para investir em muitas pessoas de alto nível salarial, inclusive, né? Mas faz muita diferença, né? Você ter... talvez lá atrás eu tivesse buscado talvez um sócio, né? Não recurso necessariamente, um banco só te agrega em recursos, mas não em ideias e não em participação na operação e na estratégia. Eu teria talvez esperado um pouco mais e buscado um parceiro, um sócio ou uma pessoa do segmento, né? Então, hoje já não sou mais um novato do segmento, mas naquele momento eu era completamente novato nisso, né? Minha família não é do ramo de comércio, nem de importação. Então, se tem algo que eu conhecia já naquele momento, era de importação. Mas eu não conhecia nada de decoração, nem de arquitetura, nem de comércio. E isso demora para você aprender, você bate a cabeça. E talvez se eu tivesse tido mais cuidado com isso lá atrás, a gente tivesse acelerado de uma forma mais rápida. Eu acho que essa seria a dica para mim mesmo. Excepcional. Cara, mais uma vez eu vou dizer, quando montamos o Pausa, quase 4 anos atrás, era para que pessoas como você sentassem nessa cadeira. Obrigado. Obrigado vocês. Obrigado de verdade, cara. Foi uma aula do primeiro segundo até agora sobre empreendedorismo, sobre paixão, sobre fazer a sua paixão virar gestão, né? E como transformar tudo isso numa marca desejada e confiável. Acho que é ciclo completo. É isso aí. Você falou sobre paixão, eu queria até só deixar uma cutucada, né, para quem estiver ouvindo a gente. Eu sei que eu sou suspeito para falar sobre Ásia. Se tem uma coisa que eu gosto tanto quanto o meu segmento de decoração, é a Ásia e principalmente China. Morei lá, sou apaixonado pela China. Eu insisto para todo mundo ir para lá. Eu acho que tem um preconceito enorme e isso daria um
um podcast, um episódio de horas e horas aqui, se eu começar a falar. Mas eu acho que vale muito a pena a visita, você já foi. Para quem quer começar um negócio, não vai para lá assim, encontrar alguma coisa, faça a sua lição de casa aqui primeiro, antes de ir, defina o seu segmento, defina o seu negócio, depois vai para lá. Mas a China é um mundo de oportunidades. A primeira vez que eu pisei na China, eu lembro desse diretor que eu comentei que foi comigo, mas aqui do Brasil, né? E ele falou uma frase que me marcou muito. A gente estava no rooftop de um prédio, vendo todos aqueles painéis de LED passando nos navios, na fachada dos prédios. E ele falou, se você quiser saber o que vai acontecer no mundo daqui 10 anos, basta você vir para a China. E isso continua sendo verdade até hoje. Se alguém quiser saber como vai estar o Brasil daqui 10 anos, vai para Xangai hoje. Em Ribeirão, ano passado, chegaram os primeiros outdoors de LED. Eu vi eles na China em 2006. Olha só. Né? Então, é só um exemplo que eu falo assim, gente, deu 18 anos, né, para chegar em Ribeirão. Lá já tinha assim, há 18 anos consolidadíssimo. Eu nunca vi um outdoor de papel na China. Então, eu sou super entusiasta da China, acho que tem um preconceito enorme. A história da China é muito rica, vale super a pena para quem está começando um negócio, é um ramo de oportunidades, um mundo de oportunidades infinito. Show de bola, cara. Bom, você está assistindo a gente, muito conteúdo, muita coisa bacana nesse episódio. É só assistir, cara, e aprender, não é? É isso aí. Ó. Murilão, obrigado mais uma vez. Foi um prazer ter você com a gente. E assim a gente encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu! Eu que agradeço.